Bom dia, galera! Estamos aqui em mais um episódio com uma convidada especial que já virou cliente, já é parceira, a gente sempre conversa. E hoje o tema é como se posicionar bem sem depender de uma audiência grande. Para esse tema, eu convidei aqui a Fernanda Dami. Fê, obrigado por ter aceitado o convite. Está aqui hoje batendo um papo comigo. Eu que agradeço, fiquei honradíssima e conte comigo sempre que quiser. Eu adoro falar. É só chamar. Convidei a pessoa certa, Convidou a então. pessoa certa. Gente, a Fê, ela é consultora de estruturação estratégica de negócio. Você arruma a casinha para a pessoa que está perdida, não sabe nem por onde começar. Exatamente. É a melhor definição. Óbvio que eu bati no Não tem microfone. problema. Sim, é exatamente isso. O meu trabalho ele consiste em organizar um negócio que já existe, mas que foi criado no susto, na necessidade, na emoção, na empolgação, mas não tem estrutura nenhuma, não tem processo, tal. Ou os projetos que começam do zero. Então, alguém que quer abrir um negócio, nunca empreendeu ou já fez e não se deu Legal. bem e quer começar certinho dessa vez. Então, eu passo por todas as áreas de uma empresa. Então, se a gente for fazer uma analogia com uma casa, é desde a fundação até o acabamento, mas eu não moro na casa. Sim. Então, ela que precisa fazer a gestão. E Mas é você bem foca legal. só em mulheres ou você atende todos os públicos? Eu posso atender todos os públicos, mas a minha comunicação ela é muito direcionada para as mulheres. Por quê? Porque eu acho não, é um fato, né? A sociedade mudou muito. E hoje em dia, a gente não tem mais as facilidades que a gente tinha antigamente, dentro da economia. Então, o cenário econômico ele está muito mais desafiador. Sim. Então, as famílias elas têm precisado, o que é muito saudável, na minha opinião, têm precisado sair daquele modelo mais antigo, mais tradicional, de um homem provedor e a mulher ficando em casa com as crianças, esse time, né, que quando equilibrado ele dá muito certo, mas hoje em dia, com o aumento de custo de vida e tudo mais, a grande maioria das famílias precisa ter essa renda combinada. Então, ter negócios feitos por e para mulheres que elas consigam ter uma rotina economicamente ativa, mas que também que elas tenham alguma liberdade para acompanhar os filhos e tudo mais, porque não adianta, É. né? A vida da mulher ela é muito diferente da vida do homem. Então, acho que quando a gente pensa na estruturação de um negócio, a gente precisa pensar nessas características também, né? E tudo que envolve ter um trabalho, ser uma empresária pequena, média ou grande e ter filhos. Sim. Eu vejo até pelo meu mercado também, a maioria são mulheres. Olá. Nos social medias ou quem vem fazer a consultoria. De 10 pessoas que eu atendo, 8 são mulheres. E por que que você acha que isso acontece? Ah, elas buscam equilíbrio, né? Uma vida e também não depender do marido, namorado, seja lá quem for. Não Uma precisa ser, independência. não precisa ser um homem especificamente, Né? né? Mas a gente tá falando aí de um parceiro, uma parceira, uma relação. Qualquer relação, eu acho que onde há uma dependência econômica, há risco para a parte mais fraca, Lógico. né? Então a gente não sabe. Antigamente, os casamentos não se desfaziam, até por uma questão de preconceito, né? De valores ali, né? Valores mais arcaicos e tudo mais. Então, era, era um pouco menos arriscado você estar ali naquele modelo e você sabia que mesmo que o casamento já não fizesse sentido e tudo mais, você estaria garantido até o final da vida, porque ninguém se Sim. separaria. Hoje em dia não é mais assim. Não. Então, e eu acho saudável que não seja, né? Porque, na verdade, quantas mulheres que a gente conhece que ficaram desse modelo, especialmente as mais antigas, né? Que tinham N outras vontades e essas vontades eram abafadas pela família, Sim. elas não... Tem até uma Você coisa que não eu tem que sempre... dar pitaco aqui, não. Você não pode dar pitaco porque você não tá pagando, então você meio que tem Sim. que, né, go with the flow Eu até vi ali. um podcast que a. Nossa, de uma famosa aí, não vou lembrar o nome dela, que ela fala assim: ah, quando eu tinha que esperar ele estar num dia bom pra ir lá pedir dinheiro. Ai, gente, não dá, né? Não Entendeu? dá. E então, eu lembro, eu fui criada numa casa, assim, bem tradicional, né? Mas a minha avó, mãe do meu pai, ela nasceu em Sim, 1890. sim, Então, você nossa. imagina, você nascer em 1890 e querer ser artista. Ela queria ser cantora.
e não deixaram. No way, né? No way você. Não só não deixaram, como forçaram ela a se casar. Ela teve 9 filhos. Então, 9, sim, naquela 9? época, 9 filhos. E o meu pai também era músico e não pôde seguir, porque ele tinha que ser o homem provedor também. Então, a gente vai vendo as pessoas sendo podadas, né, ao longo da E vida. hoje tem uma E hoje tem liberdade muito maior. mais liberdade. E eu acho que as mulheres precisam usar fazer, como é que fala? Tirar vantagem desse momento, né, socialmente, e investir em si mesmas, porque não há garantia. Então, você pensar que você está tranquila num casamento, ou pior, coisas que eu escutava, assim, até pouco tempo atrás, mas meus filhos vão cuidar de mim. Não é obrigação dos seus filhos. Muita gente pensa assim, né? Tem gente que tem o segundo filho porque, não, mas é melhor porque quando a gente envelhecer, cada um cuida de um. Gente, não. Só pensar no umbigo, né? Não é assim. E qual que é o perfil de cliente que vem surgindo para você, assim, Fernanda? São infoprodutores? São executivos que querem sair ali do CLT, falando, não aguento mais essa vida e querem empreender e tô mais perdida que segue tiroteio? Qual é o perfil dos seus clientes? Essa do cego em tiroteio, ela é comum, mas as minhas clientes, elas costumam vir em 2 momentos. Não tem muito a ver com a profissão em si. Tem a ver com uma dor. Então, eu costumo atender muito mulheres que passaram por um divórcio recente e precisam se reestruturar financeiramente. Tá. Né? Até porque a legislação mudou muito. Então, antigamente, você tinha o entendimento na justiça de que o ex-marido precisaria pagar uma pensão ad eternum, porque, né, era assim que era feito, Sim. com ou sem filhos e tudo mais. Hoje em dia, não. As pessoas estão se separando cada vez mais jovens, né? Apesar de haver o divórcio cinza, né? O grey divorce, depois a gente pode falar disso. Mas as pessoas têm se separado com filhos pequenos e aí elas também são jovens. Então, elas também fazem parte de uma força de trabalho, Sim. né? Então, não tem essa de ficar em casa. Você vai ter que se virar. Então, tem essa mulher que está passando por essa reestruturação familiar e precisa de uma renda que venha dela, não só desse ex-casamento. E as pessoas, sim, que vêm do CLT, mas que chegaram numa idade que, para elas não são mais relevantes no mercado CLT. Né? Elas se sentem ameaçadas, então elas têm medo de serem demitidas e já começam a pensar num plano B, ou elas de fato foram demitidas e não encontram mais lugar nesse mercado corporativo. E aí elas pegam essa experiência que elas têm dentro desse mercado, né, para transformar isso em algum negócio. Porém, tem uma coisa muito legal que eu tenho visto, que eu acho que até é muito corajoso, que a gente pode olhar esses momentos de crise como uma dor ou uma oportunidade, né? Depende do ponto de vista da pessoa. Depende, exatamente, da maneira até como ela leva a vida, porque eu acho Sim. que o perfil do otimista, ele é muito positivo nessas horas, né? Uma coisa é você ser poliana e achar tudo bonitinho, não. Claro que tem dor, tem Pé no chão. dificuldade, é pé no chão. Mas você pode encarar isso como, nossa, eu sei, um exemplo. Trabalhei no corporativo a vida inteira, vamos supor, ela está falando aqui, né? Uma advogada. Fui advogada a vida inteira, mas na verdade eu queria ser pintora. E eu posso hoje, eu tenho uma reserva financeira que me permite explorar outras áreas E profissionais. que não vai desfazer de toda a experiência. Tem esse estigma, né? Eu vou mudar de modelo de negócio e vou começar do zero. Não. Nossa, do zero. Não existe começar do zero. Você viveu uma vida inteira ali, você tem experiência em relacionamento, você tem experiência em intraempreendedorismo, porque mesmo dentro de uma empresa, você foi obrigada a inovar e a pensar em soluções criativas para resolver problemas dentro da sua área. Seguir processos. Então, não é que... mesmo nas carreiras mais criativas e mais disruptivas, o processo ele é necessário. Né? Ninguém é vida louca. Sim. Então, você pega essa experiência toda e você consegue, e aí entra o meu trabalho, você consegue adaptar isso tudo que você já sabe dentro daquela carreira nova que você deseja. Legal. E aí, pensando nessa adaptação,
o que você não tem de habilidade ou competência, né? Habilidade natural ou competência adquirida para fazer esse novo momento profissional. E aí a gente vai atrás. Eu tava falando isso ontem com a minha mãe, eu falo, muita gente fala assim, eu também queria empreender, eu também o quero. Eu quero Sim. muita coisa, né? Eu Sim. falo, legal, você já sentou assim e anotou? Eu quero um apartamento. Legal. O que eu preciso para ter o apartamento? Eu preciso de dinheiro. Como você consegue mais dinheiro? Vendendo mais. Como você consegue vender mais? Ter mais cliente? E para conseguir cliente? Então eu preciso ter, sei lá, um site, uma rede social, eu preciso ter uma carteira. As pessoas não param para pensar nisso. Sabe por quê? Porque eu E acho. eu fico me questionando, por quê? Porque às vezes elas me perguntam isso e para mim é tão óbvio. É óbvio porque você trilhou esse caminho, porque você já tem isso em você. É, eu acho É que. difícil, né? Então, eu acho que são Eu falo, mas várias. você nunca parou assim para dar uma Não, pesquisadinha? Por onde que eu posso começar? não parou para pesquisar. Eu acho que existe uma. A gente gosta de sonhar, né? O ser humano, isso é legal de eu trazer. O sonhar, o querer. Você sonhar acordado é uma coisa, é uma fuga muito interessante para quando a gente tem uma realidade que a gente não gosta. Tá. Então, você mora num lugar, usando o Sim, seu exemplo do sim. apartamento. Eu moro de aluguel, eu quero comprar um apartamento. Nossa, eu adoraria um apartamento assim, assim, assado. Gente, que delícia que seria. Aí ela começa a viajar e ela vai não fazendo o que ela tem que fazer, porque ela fica presa no sonho. Porque intimamente ela acredita que aquilo está muito longe da realidade dela. Tem esse lado e tem o comodismo também. Exatamente. Então, onde que o comodismo ele é a âncora que segura todo mundo? Quando você não tem, de fato, uma necessidade real de lutar por aquilo. Então, no meu trabalho, eu vejo mulheres inteligentíssimas, com projetos interessantíssimos, mas que não precisam de dinheiro. Quando elas não precisam de dinheiro, o projeto não sai do papel. Fim. Porque tá vindo de outro lugar. Então, fica só no plano do sonho. Eu vou fazer quando eu estiver pronta, eu vou fazer quando eu emagrecer, eu vou fazer quando meus filhos crescerem, eu vou Hum. fazer quando eu me separar, eu vou fazer quando eu morar fora. E também Gente, porque vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Porque assim, no mundo de social media, Fê, a galera tem muita dificuldade de produzir conteúdo para si mesmo. sim. Porque eu não tenho tempo. Eu produzo conteúdo para os clientes, que são prioridades, mas eu não tenho tempo. Aí, uma vez numa mentoria que eu estava participando, eu falei, mas o que vocês fazem de domingo de manhã? Aí elas ficaram, descanso. Falei, pois eu faço meus posts. Falei, gente, vocês vão Entende? ter que abrir mão de algumas coisas no começo. Vocês vão ter que ralar. Depois você pede ajuda para outra pessoa para ajudar com seus conteúdos, mas você vai ter que se abdicar de algumas coisas para você chegar no sonho que você listou lá, Você percebe bonitinho. como é infantil o pensamento? Fica muito na imaginação ali daquele sonho, e aí não quer fazer. E tem uma coisa também, agora você falou do descanso, né? É isso. O pai da minha melhor amiga, ele fala assim: dinheiro vem do trabalho duro. Então, essa coisa que a gente vê na internet. Lembra na época da pandemia? Todo mundo foi pra praia postar uma Não me foto pega na. isso. Não me pega. Gente, como é que você vai Não me trabalhar pega. 2 horas por Não. semana e vai ter um custo de vida de Nossa, no mínimo 15 mil reais? Não é o que vai. mais tem no Instagram. É. Trabalhe 4 horas por dia. Gente, isso não existe, tá? Sabe? Então, Não existe quando existe. tem alguém pagando as suas contas. Se você A trabalha conta por não fecha, né, não Fê? Não fecha, fecha. não fecha. Tinha uma expressão antiga. Eu gosto de brincar e dizer que eu tenho idade, mas de fato não é uma brincadeira porque eu tenho. As minhas tias falavam muito isso. Porque eu tenho esse dinheirinho para os meus alfinetes. A origem dessa expressão ela é muito engraçada. Antigamente, mulher não trabalhava, certo? Certo. E tinha alguma coisa, aquela que quer trazer o contexto histórico, mas não lembra a história inteira. Mas o fato é que as mulheres da alta sociedade, elas usavam broches e tudo mais, e aí, quando elas queriam um broche novo para se enfeitar, não sei o que, o broche com alfinete para colocar no vestido, para aparecer num evento com o Sim. marido, não sei o que, elas tinham ali, o marido dava um dinheirinho para elas
se enfeitarem para alguma coisa. E a história dos meus alfinetes ficou assim. Ah, Posso trazer o link correto da história? Posso. Ela é mais completa do que isso. Mas o fato é, a expressão vem daí. Porque as mulheres não precisavam de nada. Porque tinha alguém dando, tinha alguém pagando. E aquilo que eu falei lá atrás, né? Ou um pai, ou um marido, sempre alguém é, que arcava com esses custos. Hoje em dia, se você pode se dar ao luxo de trabalhar 4 horas por semana, das duas, uma. Ou você tem, por exemplo, você já trabalha numa empresa que é da sua família, que alguém já montou e tudo mais, e você tem um papel ali de menos horas, mas você recebe dividendos, você tem alguém que custeia sua casa, sua alimentação, seus filhos, maravilha, você pode se dar esse luxo, mas a grande maioria das pessoas não. não. E é essa grande maioria das pessoas que se perde nesse discurso. E é um discurso que só prejudica as mulheres. Porque o homem, ele já nasce sabendo que ele vai ter que trabalhar. Né? Ele não tem vamos pensar em cultura, socialmente falando. Vocês não gostam de falar do patriarcado? Eu detesto a palavra, mas de fato é isso. O que é o patriarcado? É o homem trabalhando e a mulher ficando em casa com os filhos. Então isso já é posto, sabido. Hoje, se você se deixar levar por esse discurso, você vai se prejudicar lá na frente. E é lá na frente, na sua velhice, que você vai se estrepar. Minha mãe fala muito isso, na velhice que você vai sentir a escorregada. E aí tem algumas pessoas também, assim, colegas. Ah, Lu, mas como é que você dá conta de fazer tudo isso? Eu falo, gente, não se compara, porque, ó, uma coisa, eu não tenho filho. Ai, Eu vamos tenho falar alguém em disso? casa que lava minha roupa. Você é a filha? Eu sou a filha. Eu sei que o almoço vai estar pronto, eu não tenho que parar para fazer almoço, dar comida para criança, para ver a agenda do filho, para limpar a casa. Eu falei, tá vendo quando vocês se comparam, a realidade é totalmente diferente. Então, essa questão da comparação, ela é muito cruel, né? Cruel. Porque as pessoas, elas não param. Lembra que a gente tá falando de parar para pensar? Você tá ali rolando o seu feed, você Todo não mundo é bom, todo mundo é engajado, vende pra maravilhoso, caramba. exata, magro, disposto, acorda às 5 da E isso manhã. deixa todo mundo doente. Uma aluna minha me mandou mensagem Estamos todos desabafando. adoecidos, é claro, É. porque a gente precisa se comparar com pessoas como nós. Então, você não tem. Vamos. Eu vou vou dar o meu exemplo. Eu vou fazer 53 anos na semana que vem. Eu não posso me comparar, eu não posso querer ter a disposição para fazer uma maratona que uma menina de 20 anos tem. Eu posso treinar, correr e terminar a maratona, mas eu vou fazer diferente dela. Eu vou ter outro pace, que o pessoal adora essa palavra. Eu vou ter outra, né? Ai, chato. Nem sei o que que é. Pace é o seu ritmo Pace. de corrida. Ah, é muito fitness. É É uma linguagem muito muito. fitness pra mim. Pois é, para mim também, mas é aquilo, né? Como eu já falei, a gente precisa se cuidar. Tá. Mas o fato é, eu vou fazer num outro ritmo. Então, ela vai fazer a maratona em 2 horas, eu vou fazer em 3. A gente vai terminar, mas a gente vai ter caminhos, ritmos, desafios, rotinas de treino diferentes para chegar lá. Ela não tem filho, tem alguém lavando a roupa dela e tudo mais. Meu filho hoje é adulto. Se ele fosse criança, eu corria quando ele era criança. Alguém tinha que ficar com ele. Eu tinha estrutura para ficar com ele, entende? Eu lembro, agora ele já adulto, pós-pandemia, e eu já separada, eu lembro que eu ia para Santos para ser filha, para casa dos meus pais. Sim. Era assim, eu só trabalhava, aí eu caminhava cedinho na praia, eu fazia as minhas coisas, eu não fazia ideia do que ia ter no almoço, punha eu comia. Simples assim. Então, é outra vida, mas, Tem algumas com rede de apoio, outras assim, é literalmente sozinha. gente, a literalmente sozinha, para mim, essa mulher é a que vale ouro, assim, é a mulher que você tem que, né, fazer reverência, porque essa mulher, inclusive tem um filme na Netflix que se chama A Melhor Mãe do Mundo. Não vou dar spoiler, assistam. A gente que parte de determinados privilégios, e o que eu chamo de privilégio? Ter uma família, ter um teto, saber que você vai comer, né? 2, 3 refeições Por no dia. Isso já é privilégio num país Com como o certeza. nosso. Sim. Com certeza. E esse filme trata muito isso, a gente fica até fala, putz, eu não pensava, né, na vida por esse viés, ela é muito interessante. Mas sim, a rede de apoio é muito importante. Então, quando a gente vai estruturar um negócio para uma mulher, trazê-la para a realidade
É justamente isso, é falar, tá bom, O que encaixa aqui hoje no seu momento. o que que você... você é capaz nesse momento, né? Quem que você tem para te ajudar? A mulher que não tem nada, muitas vezes eu falo para ela, talvez neste momento você precise de um emprego e não empreender, porque o emprego vai te trazer benefícios. Uma estabilidade ali. Ou não, né? Que estabilidade eu não sei Eu acho que é se... menos estabilidade e Bene... mais vale refeição, plano de Convênio. saúde. Exatamente, que Tá. ela não vai ter nesse primeiro momento. Faz um caixa aqui e E depois vai você juntando abre uma o negócio. graninha. Exatamente. Interessante, Porque interessante. o empreendedorismo, ele não é para Ai, todo mundo. Ele não. pressupõe, você sabe, porque você, Eu né? falei isso ontem. Eu falei, todo mundo pode empreender, mas empreender não é para todo Não é para mundo. todo mundo. Primeiro, tem um perfil pessoal que você precisa ter para aguentar, então você tem que ter casca grossa. Sim, muita resiliência emocional. Muita resiliência emocional, porque tem dias que vai tudo muito bem, tem meses que entra 20, 30 mil reais, tem meses que você não tem cliente. É instável. E aí você faz o quê? Senta e chora? Sim, talvez. Mas você precisa ter planos, você precisa ter estrutura para acomodar esses meses de instabilidade, né? Como é que é? Nós somos um país agro. Agro é tudo, agro é pop. Agro é pop. O agro ensina muito, a natureza ensina pra gente, Aham. né? Então, você não colhe em época de plantio. Então, você não vai ganhar quando você está Legal. estruturando, quando você está se reposicionando, quando você está construindo. Então, como é que você vai viver nesse período de plantio? Aí é onde bate o desespero e todo mundo volta para... Volta e mata o sonho, né? Então, eu acho que é papel de quem trabalha com o que eu trabalho trazer realidade. Então, tem algumas coisas, você já mencionou as redes sociais, a Sim. comparação e tudo mais. Tem uma outra coisa que eu acho que é um desserviço. Eu entendo que seja um clickbait, mas é um desserviço tamanho para quem quer empreender, que é foi demitida, perdeu tudo e hoje fatura 18 milhões por mês. Um clássico. Aí ela dormiu, Sim. depois que ela perdeu tudo e acordou faturando. Não. Ela, de fato, ela perdeu tudo. Ela pegou empréstimo, ela se humilhou para a família, ela foi morar nos fundos da casa da avó. E aí ela montou lá um negócio com amigos e ela se endividou e ela se O deprimiu. sócio puxou o tapete. O sócio, por quem nunca? Quem nunca teve um sócio desse, alecrim? Todos nós, né? Então, aí depois ela teve investidor ou não. E aí esse caminho pode ter durado 2. Ai, meu Deus. Esse caminho, eu sou um pouco bonecão do posto, eu vou batendo nas coisas. Tranquilo. Esse caminho pode ter demorado 1, 2 anos, ou pode ter demorado 10. Como foram esses 10 anos para ela? Né? De dormir, de ir dormir e não pregar o olho, de medo, de instabilidade, de cheque especial. Pô, tem muita coisa que acontece nesse meio do caminho. Porque muitas vezes, esse ser demitida, às vezes ela não tinha reserva. Às vezes ela não ganhou uma super rescisão, né? Tem tanta coisa que envolve. Então, você dizer para uma pessoa, abre um negócio, Vai faz empreender, uma vai... coisa com a sua cara, né? Para mim é a mesma coisa que falar, vai vender sua arte na praia. Mas vai dormir aonde? Embaixo do coqueiro? Então, tem muita coisa envolvida nisso e eu acho que é injusto você, como uma profissional especialista em empreendedorismo, dizer para uma pessoa que ela pode o que ela quiser. Ela não pode o que ela quiser. Ela pode aquilo que a realidade dela acomoda, né? E dentro dessa realidade a gente traz rede de apoio, a gente traz dinheiro, a gente traz perfil comportamental. Há alguns anos eu fiz uma avaliação. Você já fez aquele negócio do perfil DISC? Não. Gente, isso é muito legal. A turma do RH vai me entender. Diz que é uma ferramenta de avaliação de perfil. Será que eu já fiz? Você já Não deve ter lembro. em Para algum algum processo momento. seletivo, devo Com ter feito. certeza, alguém fez ali, Sim. puxou sua capivara com o Aham. DISC. E é para entender qual que como que você performa melhor. Então, se você é uma pessoa extrovertida, se você lida melhor com imprevistos, se você é uma pessoa arrojada, né? Ou se você é mais introvertida, você prefere trabalhar no bastidor, você prefere trabalhar no silêncio ou você prefere trabalhar em equipe. E eu, nessa época, estava muito me forçando a essa questão dos grupos e tudo mais, e a me expor. Só que eu sou
eu sou do trabalhar sozinha, eu sou do bastidor. Então, por mais que eu seja comunicativa, eu sou comunicativa aqui com você, porque eu te conheço, tenho toda a liberdade, Sim, né? É diferente se eu tivesse sendo entrevistada por alguém que eu nunca vi, num ambiente extremamente formal, né? Eu ia ficar tensa. sim. Então, a partir do momento que a Lê trouxe, é uma super profissional também, de RH, e hoje ela trabalha com lideranças, né? E ela é uma super LinkedIner. Ai, sim, Onde, já gostei dela. onde que ela cresceu? No LinkedIn. Entendi. Fazendo o quê? Conteúdo. Quando? No domingo de manhã. É isso. Ela fez todo. A gente fez MBA juntas. Ela fez todo o caminho dela com muita clareza. Porque ela Legal. sabia que ela não podia largar tudo e se jogar no mundo, né? Vender a arte dela na praia. Não é assim. Foi um caminho muito bem estruturado, mas ela é uma exceção. Então, o que eu penso quando eu pego um projeto, eu sou muito clara. Eu falo, olha, sua ideia é incrível, a gente vai fazer e vai, né, a gente deve esperar tais e tais, tais resultados. Ou, isso que você espera deste modelo de negócio não vai pagar suas contas. Então, você precisa decidir. Você quer abrir mesmo assim? Você tem outras fontes de renda? Você tem herança? Ou você vai se adequar? Você vai abrir mão? Eu abri mão de muita coisa Sim, para viver a vida que eu tenho hoje e que era a vida que eu queria. E eu sei o quanto isso me custou, sim, né? E eu não tô sim, falando só de dinheiro, eu tô falando de tudo, de sim. julgamento, de, né? Que mulher que nunca foi julgada? É bem complicado. Você aguenta o julgamento? Você Tem aguenta? aquela frase do filme O Protetor, com o Denzel Washington, que ele fala: se você pede chuva, você tem que aguentar a lama também. Nossa, eu amo essa Eu amo frase. esse filme, eu não lembrava dessa frase, é perfeita. É isso, É, né? Então, não existe. Isso que a gente vê, esse mundo cor-de-rosa. Eu tenho um amigo, Lucas, ele fala: arco-íris e unicórnios. Esse mundo de arco-íris e unicórnios só existe no Instagram, gente, sim, sabe? sim. Não tem. É relação. É No trabalhar o tempo. Instagram, ninguém fala que perde cliente. Todo mundo só ganha, mas nos bastidores. Gente, projetos acabam, né? Porque Sim, em qualquer serviço de consultoria, se você prestou uma consultoria que ela tem começo e meio e fim, é claro que esse cliente vai embora. Era para ele ir mesmo, senão você não entregou seu trabalho. O lance é trazer outro e colocar no lugar, né? Essa que é a grande dificuldade. Então, você dizer que todo mês você pode sim ter uma agenda muito cheia. E o ideal é que você se mantenha em movimento em épocas de baixa. Então, você tá com a agenda sim. mais tranquila, vai estudar. Eu tô enfiada em 3 cursos. Agora, nesse momento, além do trabalho, dá um pouquinho de síndrome do pânico, assim, tá. Mas eu gosto de me manter assim porque eu me sinto produtiva. Movimento gera movimento. Movimento gera movimento. A gente tem que descansar, claro. E aí, Sim. aí entra uma série de coisas que eu acho que fazem parte não só da vida empreendedora, mas da vida adulta, né? Você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua saúde mental. A gente fala em cuidar da saúde, a pessoa sai correndo, se matricula na Smart Fit e come uma salada. Ou Gente, fazer exame a cada um um ano, ano. seu check-up. Putz, podemos ficar horas falando disso, porque eu Fazer o tenho, que gosta, desligar de tudo. né? O equilíbrio 50-50, eu acho que nunca vai haver. É. Mas você abrir espaço na sua agenda também para você. Então, Teve você, uma convidada que ela falou assim: não tem equilíbrio, porque uma coisa sempre vai ficar um pouco defasada. Ela falou: ela tem tá uma certa. harmonia. Perfeita, é Uma isso. harmonia. Porque quando você tá chegando no meio, né? Quando as duas áreas da sua vida estão quase ali, A não uma vai ficar. vai puxar. Vai. Não E a tem. gente tem que estar preparado para isso, porque para mim, isso é uma dificuldade. Apesar de eu ter o perfil empreendedor e tudo mais, eu sou taurina. Taurino gosta de estabelecer. Eu levo super a sério essas coisas. Eu sou de energéticas também, humanas e energéticas. Então, eu levo muito em consideração, porque se é uma coisa na qual eu acredito, Sim, e eu me sim. vejo ali nessa questão, né, do taurino, a gente sempre fala, o taurino gosta de quê? Lentidão e estabilidade. Então, eu lido muito mal com o imprevisto. Eu aprendi, naturalmente, eu E aprendi a eu sou lidar. ansiosa. Então, o sair fora da rotina me incomoda. Lógico, porque a gente quer, o ansioso, ele quer o quê? Previsibilidade, Sim. né? Eu também sou ansiosa.
patologicamente ansiosa. Sim. Então, acho que hoje em dia todos nós, né? A gente tem ali um pezinho na. Mas eu acho que tem muito isso. A gente precisa respeitar também quem a gente é. Então, um exemplo não, uma estratégia muito importante para alguém que busca estabilidade e lentidão, processos. Você precisa ter estrutura para quando vier o imprevisto, que ele vai vir, você esteja preparado. Então, eu sou aquela pessoa que na minha casa as coisas não faltam, e não faltam por uma questão de ostentação, jamais. Coisas do dia a dia, eu sempre tenho a reposição ali na mão. Tá. Então, abri o último pacote de papel higiênico, tá na lista da semana que vem, Sim. um pacote novo. Nossa, mas tem 12 rolos. Vai acabar. E aí, é um ciclo da vida. E aí, quando a gente fala de empreender, né, as mulheres empreender, criarem, ter as suas ideias, ter uma estrutura, ter processos, aí ela fala assim, nossa, mas eu não sou tão conhecida, eu não tenho tantos seguidores, eu não tenho uma Então, base grande. Como que a pessoa pode começar? É possível vender sem ter 10 mil totalmente. seguidores? Então, se a gente tá... não estou aqui? O que que acontece? Quando a gente fala de processos, isso que eu citei agora, de você ter a previsibilidade das coisas na sua casa, é um processo. A gente não percebe, mas a gente tem processo para muita coisa. Então, quando você está começando, você precisa entender, faz parte daquele momento do negócio, você entender como o jogo funciona. Então, antes da gente falar se é possível vender ou não, eu acho que é interessante a gente trazer aqui o contexto de hoje. A gente tem falado muito de Instagram e é onde estão minhas clientes, os seus, né? LinkedIn, Instagram. O que que acontece? Quem investiu nessas ferramentas lá atrás, quando o algoritmo era muito mais amigável, Sim, né? sim. E quando era muito mais fácil você crescer organicamente, pois bem. Quem não estava nesse momento e hoje quer entrar nas redes sociais, não significa que ela precisa de 10 mil seguidores para vender. Então, tem gente que sai comprando seguidor. O seguidor não vai comprar de você nunca, ele nem existe, ele é um robô. É mais o ego, né? São as métricas de vaidade. Então, o que você precisa para você vender dentro do seu plano de negócios é você ter neste momento a rede social como uma vitrine, não como um canal de vendas. Ele vai se tornar um canal de vendas depois. Nesse primeiro momento, você precisa ser encontrada Sim. na internet. Você precisa ter E uma... hoje é usado muito as redes sociais. Exatamente. Você precisa ter uma presença digital coerente com quem você é e com o seu negócio. É a coerência que vai te fazer vender. E o crescer devagar, de forma coerente e consistente, é muito melhor do que crescer rápido e cair rápido. Cair rápido. Porque você se ilude com aquele post que viralizou, com aquele vídeo que... Mas não vai pagar seu boleto. Gente, seguidor não paga Não. conta, curtida não paga... O que paga conta é agenda cheia, certo? Sim, exatamente. Previsibilidade de grana. É isso. Mas aonde que as redes sociais entram nesse jogo? Elas são importantes para validar uma indicação que alguém recebeu do seu nome. Então, indicaram a Luíse para mim. Ah, sua Luíse é maravilhosa. Ah, ela tem Instagram? Ela tem LinkedIn? Sim. Aí você vai lá, você vê uma pessoa que posta constantemente, que não muda o próprio discurso, que sabe do que está falando, que mostra entender daquele ofício. Não importa se ela tem 200, 300, 500 seguidores, 1000. Importa que se você se conecta com o que ela está trazendo ali. Se aquilo que ela traz, se aquilo que ela apresenta como ferramenta de trabalho, como abordagem, está alinhado com o que você precisa e procura. Aí você vende. Do contrário, né? Você demonstra ali que você resolve o problema da pessoa. Exatamente. Porque o que a gente quer? Alguém que resolva um problema nosso. Alguém que nos traga uma luz. Alguém que nos faça caminhar. Então, se eu tô indo nessa direção, eu preciso de alguém que me leve para essa direção. É simples assim. Ontem chegou uma pessoa que ela vai fazer consultoria comigo, aí eu pergunto sempre, como que você me achou, porque às vezes é indicação. Sim. Ela falou assim, eu tava procurando lá no Instagram, alguém focado em LinkedIn, apareceu uns 3, 4 perfis, eu vi, mas o seu foi com o que eu mais me identifiquei. Ó, que legal. Aí é legal o posicionamento aí. Então, o posicionamento, as pessoas hoje em dia confundem muito, né? Acham que, por exemplo,
Um posicionamento significa um terninho preto, Isso. aquela pose assim, a cara de malvada, que De eu rica, nunca entendi essa cara de malvada, eu tenho medo da pessoa. parece que vai matar a pessoa. Vai me dar um... E eu passei por uma conversa, eu conheci uma pessoa esse ano, fiz uma conversa com ela, falei assim, eu tenho certeza... Ela parecia muito arrojada, diferente de mim. Eu falei, o que será que ela vai dizer a meu respeito? Eu queria que ela olhasse. Eu queria que ela... Me julgar. Me julgasse. E, de fato, ela foi muito agressiva. Eu não me identifico, eu não vou comprar mais Sim, nada dela. Eu aprendi com ela e eu aprendi, inclusive, a validar aquilo que eu não quero. Não é uma abordagem que faz sentido para mim. Sim. Então, a gente saber aquilo com o que a gente se identifica, automático, é um filtro isso. Com Você certeza. automaticamente já sabe aquilo que não ressoa com você, né? Então, a gente estava falando de bairro, tal, eu moro em Perdizes, então é um bairro que eu escolhi, eu queria já morar nesse bairro desde a época da faculdade. Não rolou, casei, fui morar fora de São Paulo, voltei e falei, agora que eu vou para lá mesmo. E porque é um bairro boêmio, é um bairro de prédios antigos, é o bairro do chão de taco, é o bairro do cara que passa bolando faca, é o bairro da feira na porta. Eu sou essa pessoa, né? É o bairro que a gente dá bom dia para todo mundo e eu sei o nome dos cachorros, eu não sei o nome das pessoas. Mas a gente se conhece por essas coisas. Então, faz sentido para mim, se eu tenho esse estilo de vida que eu valorizo, eu ir morar num desses prédios moderníssimos, que Nos é tudo jardins, com onde reconhecimento um facial. não olha nem pra cara do outro. Livre, entendeu? Não vou, nunca, eu não vou fazer amigos, eu não vou, eu vou ser uma estranha ali. Então, uma pessoa que vem fazer um processo comigo, por isso que eu gosto, a gente estava falando antes de ligar o microfone, Sim. né? Essa coisa de fazer as coisas de forma autêntica, orgânica, espontânea, porque eu sou assim. Ela vai vir conversar comigo e ela não vai ver uma pessoa mascarada, ela não vai ver um personagem, ela não vai ver uma pessoa nas fotos. Lembra quando você comentou das fotos do ensaio que eu Foi. fiz? Você falou, ai, nossa, que legal. Eu falei, é minha casa. Eu poderia ter ido para um estúdio? Sim, mas a minha casa é muito eu. Então, é isso que eu quero, né, passar. Então, isso que você falou de como ela chegou em você, da identificação, o posicionamento, ele vem daí. Ele não vem do carão. Ele não vem da tendência. Ele não vem da trend. Né? Você se imagina fazendo uma dancinha? Não. No meu perfil lá pessoal, talvez da bagunça, A bagunça, sim, isso sim. mas eu sempre crio para passar essa imagem assim, pô, a Luísa aqui trabalhando focada, criativa, é uma coisa. Aí depois da zoeira, no Não, uma das off, coisas mais legais que você me ensinou na consultoria Aham. foi a história de que você pesca. Isso. Que é a foto de Ninguém nem sexta-feira. imagina, aí eu posto de vez em quando isso. As pessoas, meu Deus, como Gente, assim? tem uma foto dela no LinkedIn com peixe do meu tamanho. Eu falei, como é que essa menina pescou peixe de 1,5 m? E aí, Eu gosto de separar, Fê. Tem gente que fala assim, ah, legal, e tem gente, ah, não, eu gosto de fazer uma coisa só. Mas eu gosto de separar porque a Luísa ali no trabalho criativo, focado, eu sou aqui, né, concentrada. E a Luísa, mais pessoal, é bagunceira, tal. Só que eu não consigo misturar os dois porque mas isso é da natureza do seu trabalho. Mas não foi uma das fotos que mais te deu. Ah, sim, né? A galera gosta Porque de a gente gosta de conhecer a pessoa por trás da profissional, né? Então, eu acho que o posicionamento, ele também, ele precisa disso. Ele precisa desse respiro, dessa humanidade. Ainda mais agora que a gente Sim. vê um vídeo, a gente não sabe mais se é Se uma é IA, pessoa, se se não é é. IA, né? Então, eu acho que a gente, assim, o se posicionar, para quem tem pouca audiência, ele precisa da autenticidade. Então, primeira coisa que eu falo aqui, eu acho que é uma lição, né? Que a gente quer trazer esse conteúdo para as pessoas, um do's and don'ts, né? O que você Sim. pode ou não fazer, não queira ser outra pessoa. Se alguém chegar para você e quiser te colocar numa caixinha e quiser, não, você vai ter que vir aqui Vestir um vestir terno o branco. terninho e fazer um ensaio em tal lugar e fazer uma pose corporativa e você é um doce, trabalha com pintura em cerâmica, tem graça, né? Não bate, Essa né? Então, e essa desconexão o público percebe. Isso ele pode até não dizer, ai, nossa, ela é super delicada, mas ela tá com esse terno assim. Não, mas ela fala, isso aqui não.
Não Não bateu. combina, né? Não combina. De alguma coisa, você tem ali um cheiro de que não combina. Então, faça fotos profissionais, tenha um discurso profissional, não vai sair falando. Ontem eu estava vendo um vídeo daquela Luana Zucoloto, que ela é comediante, Ah, ela é ela é muito sensacional. engraçada. Ela falou que ela quer ser mãe. Só que ser mãe, ela chama de meter boneco. Ela fala que como é que Eu é vi uma... esse vídeo. Você vê, esse vídeo é Eu vi, maravilhoso? eu vi. Então, você nunca né? Ela pode, porque ela é uma comediante. Você trabalha com amamentação, você não vai colocar ali É. para o seu público, ô, você que meteu o boneco e agora tá aí com o neném É. e não sabe o que fazer. Tem que Percebe? ter um contexto, mas também. Ah, por exemplo, Exatamente. eu vou agora em alguns eventos de tecnologia. Aí eu vou com uma vestimenta que eu gosto, mas adaptado Para para aquele aquele ambiente. mercado. Você vai num Exatamente. casamento de biquíni? Não vai. Assim como você não vai de vestido longo na praia. Pronto, é isso. A adequação serve para tudo na vida. Vá do jeito que você goste, mas também entenda Entenda o os lugar, contextos, né? exatamente. Entenda o ambiente que você tá, as pessoas que, com quem você quer conversar e a imagem que você quer projetar. E essa questão da autoimagem, ela é super importante, porque muitas vezes demora para a mulher entender. Vamos lembrar daquele exemplo que eu trouxe da advogada que quer ser pintora. Às vezes demora para ela entender que ela não é mais advogada. E aí ela vai para o ateliê de uma roupa mais formal, porque foram 20 anos assim. Sim. Às vezes ela não tem nem roupa, sabe que não tem nem Sim, roupa não para tem isso? nem. Ela não tem nem roupa para aquilo. Então ela também está passando por uma transformação. E eu tento acomodar isso no meu trabalho. Eu não posso exigir dela que ela vá de 0 a 100 em 3 dias. Né? Então, essa sensibilidade também de entender que o universo de quem está passando por uma transição é um universo confuso e você está ali para apoiar, Sim. ele é fundamental. Então, o posicionamento, quando a gente está pensando em quem quer e quem precisa, né? Que isso todos nós precisamos vender a partir de uma audiência pequena, é você trazer muito sobre a sua verdade no sentido daquilo que você entrega para o seu cliente. Né? Então, não dá para você querer ser uma pessoa que você não é, passar uma imagem que você não vai sustentar lá na frente. Porque é isso. É, você não consegue Você sustentar por não muito consegue tempo. sustentar. Então, você vai lá, você passa por aquela consultoria de imagem, a pessoa te envelopa inteira. E aí, dali 6 meses, você tá com a sua camisa colorida, falando outra coisa. Aí eu falei, ué, mas quem é essa pessoa? Congruência aí, né? Não tem. E a incongruência afasta o cliente. Tem uma frase do marketing que é muito legal, que se aplica, por exemplo, a essa sua cliente que estava procurando alguém como você e Sim. se identificou com você. O que você transmitiu para ela foi um sim imediato, por N fatores. As outras, ela ficou na dúvida. Para o marketing, um não, uma dúvida, ele é um não. Porque ele não preencheu todos aqueles requisitos para que você imediatamente olhasse, achei a pessoa. Ah, Né? interessante. Então, a mente confusa diz não. A mente com dúvida diz E não. quais seriam alguns requisitos que faz o check para ela ter um sim? Excelente pergunta. Depende do que ela está buscando. Então, vamos dizer, posso usar você de Pode, exemplo? pode. Então, no seu caso, que foi muito o meu processo decisório para te Ah, contratar aí, lá ó. atrás. Já fica aí Né? um exemplo também. A gente se conheceu a Lu deu uma palestra no Orgânico, que é um coworking do Foi. qual eu fiz parte por 7 anos. Eu ainda escrevo para elas até hoje. Legal. Somos parceiras. Entreguei o texto de abril ontem. Hoje, na verdade, que eu mandei hoje de manhã. Fiz ontem e mandei hoje. E era uma palestra sobre LinkedIn. E eu não lembro o tema. Me pegou no tema, que era LinkedIn Para gerar novos negócios, só foi alguma coisa assim. alguma coisa assim que... mas tinha alguma coisa na maneira como foi vendida para mim a palestra que eu ia desmistificar a imagem que eu tinha do LinkedIn, porque eu tinha uma imagem péssima do LinkedIn. Eu achava o LinkedIn feio. Gente, é feio para mim, não serve. Esse bolo tá feio, não quero. Esse bife Tentar tá feio. achar o nome aqui, vamos ver se eu Vê acho. se você acha enquanto eu vou explicando os sims. E eu sentei na primeira fileira, temos fotos até hoje, e eu, assim, anotava tudo que a Lu estava falando, porque eu tinha um pré-conceito, uma ideia pré-concebida a respeito do LinkedIn, que era muito diferente do que ela me trouxe. Então, ela me fez desconstruir essas crenças e ela me trouxe caminhos possíveis para eu existir dentro do LinkedIn. Sim. Eu contratei ela no mesmo dia. Foi. Não foi? Foi. Peguei lá o QR Code que tinha, não sei o quê, mandei e falei, quero.
Gente, foi muito, muito, muito. Já indiquei a Lu para 1000 pessoas. E é isso. Porque a gente cria uma imagem com N bloqueios. O que me fez dizer sim para você foi que você foi desfazendo esses bloqueios com muita coerência, com exemplo, com dados, que isso para mim é importante, dados de mercado, com números atualizados, com a sua experiência, com a experiência das suas clientes. Falei, poxa, essa menina me trouxe verdade, me trouxe credibilidade. Isso leva ao sim. Deveria levar ao sim. O que hoje eu vejo que é uma coisa muito complexa, que acaba levando pessoas para fazer projetos, contratar profissionais, embarcar em cursos, o imediatismo. Então, você acreditar nessas fórmulas, gente, fórmula não existe, só na matemática, tá? Eu sou de humanas, então não as utilizo. Mas o fato é, a fórmula para o empreendedorismo, a não ser as fórmulas financeiras para a gestão financeira do negócio, não existe. Não. Existem processos que se adaptam ao seu negócio e a você, com perfil empreendedor. Existe um imã que vai unir o que você precisa com o que a pessoa oferece. Então, a Lu poderia estar me oferecendo um caminho maravilhoso no TikTok. Eu nunca vou entrar no TikTok. Aliás, a minha experiência com o TikTok foi maravilhosa. Eu fiquei 15 minutos no TikTok, eu não sabia mexer. Aí eu fiz lá um perfil com o meu filho tá no TikTok. Com o perfil, eu não sei que botão que eu apertei, e aqui um disclaimer, eu sou ótima com tecnologia, então eu não sei como é que eu fiz isso de verdade. A minha foto de perfil tinha um cupcake flutuante em cima e um funk pancadão de fundo. Graças a Deus, o meu filho viu aquilo imediatamente, porque acho que o sobrenome, sim, o apareceu. deve ter mandado para ele. Na verdade, que ele tem o seu telefone no aparelho. Ah, olha lá. E aí ele vincula, os seus contatos no celular, ó, eles têm perfil, você não quer se conectar? Aí, entro eu lá, entra a mãe do menino, com um cupcake na cabeça e um funk proibidão, falei pancadão não é isso, é proibidão. Ele me ligou, ele nunca me liga, ele me telefonou na mesma hora, ele falou, mãe, você entrou no TikTok? Eu falei, eu tava criando uma conta, apaga agora. Então, assim, não vou entrar. Então, ela poderia estar me oferecendo, não, Fê, mas eu vou te ensinar a tirar o cupcake. Não, porque eu não quero estar no TikTok. Sim, Obrigada, você é ótimo. Então, é isso. Achei o nome, Qual Fê. era o nome? LinkedIn, fortaleça sua marca pessoal e impulsione a marca da empresa. Era isso que eu queria. E deu certo. Deu certo. Ela entregou o que eu estava precisando, então foi um check. O que as minhas clientes, por exemplo, veem em mim que faz com que elas deem o sim? A parte de estrutura, a parte de organização, mas mais importante do que isso, a parte pessoal ligada a tudo isso. Eu não desconsidero a vida dela. Eu não desconsidero os 3 filhos que ela tem, eu não desconsidero as contas que ela tem que pagar. Eu não tô Ou preocupada. até me identifico. Nossa, eu também sou mãe. Exatamente. Eu também tenho 3 filhos. Nossa, eu também sou católica. Nossa, eu também isso. sou... Também moro no meio do mato. Tal lugar, né? Eu curto as mesmas coisas. Você mostrar o seu lado pessoal ali com um filtro, né, gente? Não é tudo que você vai mostrar. Gente, não é aparecer de tanga, por favor. E aí, legal, eu também penso assim também. Não... Eu me conecto com ela, ela vai falar a minha língua. Né? Então é isso. Eu acho que a gente precisa mostrar para aquela pessoa que a gente entende a realidade dela. Então, da mesma forma, o que é um não quando alguém me procura? Se alguém vier para mim, eu quero abrir um negócio e eu quero estar vendendo e faturando 20 mil no mês que vem, eu não sou para essa pessoa. Já apareceu gente também para fazer consultoria. Não, vamos fazer assim, Lu, a gente fica um mês juntas. Se eu vender a minha palestra, aí a gente continua o contrato. Eu falei, você não vai vender sua palestra. Quem é você no LinkedIn? Quem é você na fila do pão? Eu falei, se fosse fácil assim, eu tava rica, porque eu ia ter um monte de cliente. Exatamente. Tava assim, milionária. Se fosse fácil assim. Não, em um mês ela achou que ela ia postar. E o post ia trazer o cliente assim, quero comprar, gente, manda o Pix. Não existe, é uma construção. Tudo que é construído de forma sólida leva tempo. Se a pessoa quer resultado rápido logo, porque ela precisa de um retorno de investimento rápido, eu já não pego. Eu também não pego, porque não é comigo.
Porque ela vai gastar o dinheiro dela e ela vai se frustrar. E vai falar mal de você e de mim. Exatamente. Então, fala assim, ó, a rede social não funciona desse jeito, senão tava todo mundo aqui, né? Fazendo a mesma coisa. E você sabe uma outra coisa agora que me lembrou do não? Que isso foi um aprendizado que eu tive com uma cliente específica. Uma pessoa muito agradável, mas uma cliente que não estava no momento ainda. Ela mudava de estratégia de negócio a cada 15 dias. Isso agora aí tem de monte, tem. Agora eu vendo isso, agora eu vendo aquilo, agora eu quero ela é de lua. Mudou a lua, ela quer mudar a estratégia. Aí não funciona aquilo que a gente tá... Essa era uma cliente de comunicação. Não funciona o comunicação e posicionamento, única e exclusivamente. Eu não participei da estruturação do negócio. Até porque, se fosse para fazer o negócio dela, eu já não teria pego. Porque ela não sabia o que ela queria. Sim. Então, eu sempre falo, por que hoje eu filtro muito os projetos de comunicação? Porque não dá para você fazer uma boa comunicação de um negócio desestruturado. Não. E aí tem cliente que às vezes me pede a estrutura, mas eu não faço. Falei, eu preciso que você me fale a estrutura do seu negócio para eu poder comunicar. Exato. Mas como é que eu faço? Então, aí já é uma expertise que eu faço pro meu, mas pro dos outros eu não tenho expertise para fazer para outras pessoas. Isso, é muita responsabilidade. Né? Aí eu já vou indicar a Fernanda, entendeu? Gente, porque por favor. quando eu vejo que a pessoa, nossa, não consegue vender, eu vejo que o buraco... O buraco é na estrutura do negócio. Não tem como. Oferece bônus, mas o bônus é uma coisa já tão... Né? Aí eu tento batida. passar Por quê? assim... Porque a outra tá oferecendo aquele bônus, ela vai lá, ela faz igual. É muito melhor. Um monte de gente oferece umas coisas muito melhor. Eu falo, meu Deus, aí... É complexo, porque é isso, porque eu acho que essa questão do imediatismo que vem com as redes sociais, vem com a comparação, ele é muito negativo. E, gente, reflitam. Perguntem para os homens da vida de vocês. Primeiro que eles mal estão lá, né? Você acha mesmo, você que atende só CEO, você realmente acha que um CEO tá olhando o Instagram do outro CEO, se comparando e querendo ser igual a ele? Não, eu não tenho nem tempo para isso. Ele não tem nem tempo para isso. Mal faz reunião comigo. Fala, não, vamos alinhando aqui pelo WhatsApp, reunião. Já faço 50 reunião por áudio. no dia. Isso. É isso. Então, o homem, ele não cai tanto nessa. A mulher cai muito nessa da comparação. Demais, muito, demais. Muito. E então, um conselho que eu dou é, cara, foca no seu. Você tem que focar, né? Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é ter uma clínica de estética? Então, se você tem uma clínica de estética hoje, que vai abrir daqui a 3 meses, você está estruturando e tudo mais, você não pode se comparar com como é que chama? Que é a Lígia Cogos, que está aí há 50 anos. Aí você pode fazer um benchmark. O que ela faz? Inspira, é diferente. Que dá para minha realidade também. O que eu posso aprender com ela? Agora, eu querer estar no mesmo, é a história da maratona. No mesmo patamar, não... Jamais, gente. Você vai começar a correr hoje, você vai fazer uma prova de 10K no final de semana? Não vai. A comparação no começo eu fazia também, hoje eu deixei de seguir. Muita gente. Se tem uma pessoa que me incomoda porque eu queria ser igual, porque, né, sejamos honestas, a gente tem umas pessoas que falam, queria tanto. Nossa. Eu não sigo. Não sigo. Porque é gatilho de comparação. É gatilho. A gente estava falando sobre como era a minha vida antes aqui, né, sem entrar muito nesse aspecto. Acho que eu fico olhando passagem para Itália toda hora. Não dá para eu ir mais todo ano. Por que eu vou ficar olhando para sofrer? Então, assim... Dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade. Eu acho que isso... Então, voltando para o tema da nossa conversa, Lu, que senão eu me perco também, me traga. Eu adoro falar, né? Como já fala, hablar. Fique free. Voltando para o nosso tema aqui, a audiência pequena... Eu tenho 500 e tantos seguidores no meu Instagram profissional. Eu conheço ou todo mundo. Ali quem tá? Cliente, pessoas que me conhecem, cliente de cliente, parceiros e amigos. Então, todo mundo ali sabe, de alguma forma, se conecta comigo. Eu prefiro e me indica. E comenta, e me manda DM. E fala assim, nossa, isso aqui ressoou tanto para mim. Nossa, isso aqui faz tanto sentido para minha rotina. E agora que eu voltei a gravar vídeos, porque, né, gente, santo de casa. Mas tudo bem, estou gravando. Quando eu gravo os vídeos, eu trago os meus exemplos pessoais, eu sempre recebo esse tipo de feedback. Mudei a rota aqui do negócio, estava quase cometendo o mesmo erro.
Isso para mim é o que vale, Sim. né? Então, A vida que você transforma, né? exatamente. Então, a gente tem que pensar também que é a rede social hoje? Para que você quer 10 mil seguidores? Né? São 10 mil clientes na sua agenda todo mês? São 10 mil reais por dia entrando na sua conta? Não são. E você falou de gravar vídeo, grave mesmo, porque uma vez uma menina, olha que curioso. Vai. Eu falei, nossa. Ela falou assim: eu te sigo no LinkedIn e eu fui te procurar no Instagram para ver vídeos seus, para saber como que você se comunica. Olha que O demais. jeito como você fala. Porque no LinkedIn realmente eu posto pouco vídeo, porque eu vejo que os formatos que dão mais engajamento são outros. E no Instagram eu posto mais vídeo. Mas olha que interessante. Ela foi Não, pro Instagram para ver como eu gravo. Ouvir minha voz, ouvir sim, meu sim, jeito, se eu falo sim. palavrão, ou se eu falo besteira, sei lá, A né? O que gente que ela fala, não no pensou. podcast, mas a gente fala. Mas isso é muito legal, porque eu lembro, quando eu fazia o meu podcast com a Gi, que a gente tem o Café com Paçoca, depois você vai deixar os links e tudo Sim. mais, né? Mas a gente não tinha vídeo. Então, ela ia gravar em casa, e ela ia toda. A Giovana sempre impecável. E eu atendi roupa de ginástica, tal, porque eu não tava afim. Eu falava assim, por que eu vou me maquiar? Tô em casa. Mas não, para gravar a gente tem que fazer, né, o mínimo Ah, ali, um legal. preparo, tal. E é hábito. E para mim foi uma quebra de objeção Sim. voltar a gravar os vídeos, porque eu tava muito nesse lugar de, ai, gente, não precisa, eu sou jornalista, o meu forte é o texto, tá bom, mas as pessoas querem te ouvir falar. Porque a maneira como a gente fala é a maneira como a gente vai receber o outro na Sim, nossa casa, exatamente. Na né? reunião, como é que vai ser? Exatamente, ela quer saber como você age. Então, se eu tô ali com um conteúdo muito duro de texto e tudo mais, pode ser visualmente muito bonito, mas não tem essa, né? Legal. Então faz Boa. diferença. O E que para mais? finalizar, Fê, que conselho que você daria para mulheres que desejam empreender, independente do cenário dela ali? Que conselhos que você daria? Por onde começa? Eu acho que se é para você abrir um negócio, que seja um negócio que você goste de fazer, né? E que você entenda que você vai fazer ele todos os dias, muitas horas por dia. Então, eu dou sempre o exemplo do bolo. Depois de anos explodindo o forno, fazendo bolo torto, eu aprendi a fazer bolo. Eu, eu gostei. Hoje em dia eu gosto de fazer bolo. Eu gosto de fazer um bolo por mês. Então, gostar de fazer uma coisa de vez em quando não significa que isso é um caminho profissional, porque eu jamais passaria o meu dia inteiro de pé Fazendo. na cozinha, entende? Nossa, bem interessante esse ponto. São Então, coisas diferentes, são coisas realmente. diferentes. O gostar, eu toco bateria. Eu amo tocar bateria. Eu tocaria bateria o dia inteiro? Sim. O Red Hot Chili Peppers me contratou? Não. Então, eu não vou poder viver disso, Legal essa porque análise. Gostar é diferente do que vai dar dinheiro, do que vai te dar prazer. Legal, exatamente. interessante. Então, a gente precisa juntar todas essas coisas. E aí, qual que é a base de um negócio bem-sucedido para mulheres? O autoconhecimento. A terapia ajuda bastante nisso, viu, Gente, gente? terapia é para todo Todo mundo. mundo. Todo mundo. Você não precisa estar com problema. Problema. Terapia é autoconhecimento. Ajuda É bastante. você entender aquilo que te faz feliz, que geralmente não é uma coisa só. Sim. Então, dentro desse leque de opções das suas habilidades naturais, das coisas que você aprendeu a fazer durante a sua vida e que também te fazem feliz, o que disso pode virar de fato um negócio? O que o mercado precisa daquilo que você sabe fazer, né? Então, às vezes você sabe fazer coisas muito específicas que são lindas e que você não deve parar de fazer, mas elas não são monetizáveis. A gente pode até comparar quando a gente vai viajar. Eu sou assim. Todo lugar que eu vou viajar para o Nordeste, eu chego lá, eu quero morar aqui. Ah, eu sempre quero morar em outro lugar. Eu quero morar em Porto de Galinhas, eu quero morar na Arraial da Eu Ajuda, também. todo lugar que eu. Mas o pessoal fala, Lu, quando você tá passeando é tudo lindo e maravilhoso. É a Pra turma. morar é outros 500, é outra realidade. Então acho que é basicamente, eu adoro fazer Exato. bolo, mas vai trabalhar com bolo. Vai ficar o dia inteiro de touca na cozinha, de pé, né? E também não só pelo dinheiro, né, Fê? Só pelo dinheiro. Nossa, agora a IA
tá bombando, vai Vou ganhar fazer dinheiro. uma formação IA, vai lá botar o cupcake no TikTok, mas quer fazer uma formação IA. Não, gente. Tem que ter a harmonia entre o gostar e, pô, isso aqui vai. O mercado tá aquecido para isso. É, exatamente. O mercado está aquecido para isso e isso é uma coisa sustentável no longo prazo. Porque começar uma empresa, todo o trabalho de você estruturar, para daqui a 2 anos você ter que fazer outra. Porque lembra das paletas mexicanas? Sim. Quanta gente abriu esse raio dessa paleta mexicana, Nossa. que durou o quê? Foi uma Foi onda, um hype, 1 ano, 2, É e verdade. faz o que essas pessoas investiram muito dinheiro. Será que recuperaram? Depois que teve que fechar, porque as barbearias também, uma a cada esquina. Tem tanta gente assim fazendo barba na rua. Então a gente precisa entender, é uma equação, né? Agora a gente está conversando, eu estou lembrando do cubo mágico, né? São muitas peças para você encaixar para ele ficar, né, certinho, Sim. com as cores no lugar. Então a gente não pode desconsiderar esses aspectos, mas eu acho que antes da gente chegar aqui é o autoconhecimento. E aí é terapia, aí é olhar para si. Então, claro, às vezes a gente não tem o privilégio, né, Sim. de poder se dar este tempo de se conhecer. Às vezes você é demitida da noite para o dia. E às vezes nem dinheiro para pagar uma terapeuta, né? Você ficou viúva, com 3 crianças, você faz o quê? Você sai correndo, vai morar nos pais, sei lá, gente, são N cenários, né? E aí a gente vai fazer o quê nesses cenários de dor? A gente vai fazer o possível para depois fazer o ideal. Gostei. Olha É que isso. frase, filósofa Fernanda. Tá pensando o quê? Gente, todas as redes sociais da Fernanda estão aqui na descrição do vídeo, Instagram, LinkedIn, Isso. o podcast A newsletter. com paçoquinha, Ai, gente, paçoca é vida. Tá bom? a news, para vocês entrarem em contato e acompanhando a Fernanda. Nossa, mas gostei muito do nosso papo Ai, foi uma delícia. Eu ficaria hoje. aqui horas. O dia Eu tô sempre inteiro. com fome, gente. Eu não tô nem com fome. Isso é um indicativo que eu tô muito feliz. Eu É tô muito sempre com legal. fome Eu tô também, sempre o com tempo fome. Agora eu inteiro. não estou. Então foi muito gostoso. Muito Legal. obrigada. Eu virei sempre que você quiser. Ai, obrigado, Fê, por você Eu que ter vindo, agradeço. ter aceitado o convite. Tá aqui, ó, no Luiz Talks. Foi Aí, um muito papo. sucesso, né? O Luiz Talks está começando. Sigam, recomendem, porque a Lu é uma super empreendedora, e pé no chão. A gente acha que se afina muito por isso. Então, vocês que têm amigas conhecidas que querem ir por esse caminho, né? De trabalhar domingo de manhã e de saber, né? Ser realista, é isso aí. Vamos Sigam correr a Lu. atrás do sonho, né, Fê? É isso aí, sempre. Gente, obrigado. Quem assistiu o vídeo aqui, ou até metade, ou até o final, já deixa o seu like aí para Sim. fortalecer o canal, se inscreve. Se vocês tiverem dúvida ou comentários, pode comentar no vídeo, que qualquer coisa eu repasso para Fernanda lá responder. Na hora, eu respondo, Não eu é? tô super acessível. Pode mandar DM, o que quiser, eu estou Isso super aí. acessível. É isso aí. Obrigado por terem assistido e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.